Imagine conquistar tudo aquilo que alguém poderia desejar: vitórias, reconhecimento, autoridade, um nome respeitado por todos ao seu redor. Imagine olhar para a sua própria trajetória e pensar: eu cheguei até aqui porque sou forte, porque sou capaz, porque ninguém pode me deter. Agora imagine descobrir da forma mais dura possível que existe um limite que ninguém pode ultrapassar. Um limite imposto não por homens, mas por Deus. Existe uma linha invisível que separa a confiança saudável da soberba destrutiva. E a maioria das pessoas só percebe que cruzou essa linha quando já é tarde demais. O orgulho não chega anunciando a sua presença. Ele se infiltra silenciosamente, se disfarça de mérito, de dependência, de controle. E quando finalmente se revela, já tomou o coração por completo. A Bíblia nos apresenta uma história profundamente impactante sobre isso. A história de um homem escolhido por Deus, separado por Deus, levantado por Deus, mas que, em determinado momento, permitiu que o orgulho ocupasse o lugar da dependência. Esse homem foi o rei Saul. Saul não começou mal, pelo contrário, quando foi escolhido, ele demonstrava humildade. Chegou a se esconder quando foi proclamado rei, sentindo-se pequeno diante da responsabilidade. Ele sabia que não era digno por si mesmo. Ele reconhecia que precisava de Deus. E é exatamente assim que muitos começam, dependentes, sensíveis, conscientes. Mas algo mudou ao longo do caminho. As vitórias começaram a acontecer. As batalhas começaram a ser vencidas. O povo começou a reconhecê-lo. E aos poucos, sem perceber, Saul deixou de depender da voz de Deus para confiar em sua própria percepção. E aqui está um detalhe perigoso. O orgulho não faz a pessoa abandonar Deus de uma vez. Ele faz a pessoa substituir a obediência pela conveniência. Em uma das situações mais marcantes, Deus deu a Saul uma ordem clara, direta, sem margem para interpretação. Ele deveria cumprir exatamente aquilo que foi determinado. Mas Saul decidiu ajustar a ordem divina à sua própria lógica. Ele pensou que poderia fazer melhor, pensou que poderia adaptar o plano de Deus. E quando foi confrontado pelo profeta Samuel, Saul não demonstrou arrependimento imediato. Ele tentou justificar, tentou explicar, tentou sustentar a sua decisão. Então veio uma das declarações mais fortes de toda a Escritura: obedecer é melhor do que sacrificar. Essa frase corta qualquer tentativa de racionalizar o orgulho, porque o orgulho sempre tenta convencer que estamos certos, mesmo quando estamos desobedecendo. Saul queria manter a aparência de alguém que ainda seguia Deus, mas seu coração já não estava mais alinhado. Ele ainda falava em nome de Deus, mas já não ouvia Deus. Ele ainda ocupava o trono, mas já havia perdido algo muito mais importante: o favor divino. E a consequência veio. Deus rejeitou Saul como rei, não porque Deus é severo sem motivo, mas porque o orgulho tornou Saul incapaz de permanecer no lugar onde a obediência era essencial. Deus não procura perfeição, mas exige coração rendido. E Saul já não tinha mais isso. A partir desse momento, sua trajetória muda completamente. Insegurança, medo, decisões impulsivas, tentativas desesperadas de manter o controle, tudo isso começa a dominar a sua vida. O homem que antes era guiado por Deus, agora era guiado pelo próprio desespero. E talvez o ponto mais triste dessa história seja que Saul teve várias oportunidades de se humilhar verdadeiramente,
mas sempre escolheu preservar sua imagem ao invés de quebrantar o seu coração. Quantas pessoas hoje estão vivendo exatamente assim? Não abandonaram completamente a fé, mas também não vivem em obediência plena. Querem os benefícios de Deus sem a rendição a Deus. Querem a proteção sem a submissão. Querem a bênção, mas não querem abrir mão do controle. E isso, meu amado e minha amada, é perigoso, porque Deus não divide o governo da sua vida com o seu ego. A história de Saul nos ensina que não é o começo que define tudo, é a postura ao longo do caminho. Começar bem não garante terminar bem. O que garante é permanecer dependente, sensível e humilde diante de Deus. O orgulho tem uma característica sutil. Ele faz a pessoa acreditar que ainda está no caminho certo, mesmo quando já se desviou. Ele cria uma ilusão espiritual, uma falsa sensação de segurança. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando, isso não tem a ver comigo, mas é exatamente a forma como o orgulho se protege, fazendo você acreditar que ele não está aí. Orgulho não é apenas se achar melhor que os outros. Orgulho é resistir à correção, é ignorar a direção de Deus, é insistir em fazer do seu jeito, mesmo sabendo qual é o jeito certo. E Deus, em sua graça, continua falando, continua chamando, continua dando oportunidades, mas chega um momento em que a consequência da escolha se torna inevitável. A grande diferença entre aqueles que são restaurados e aqueles que se perdem não está no erro cometido, está na reação após o erro. Marca isso. Enquanto Saul tentava justificar, outros, como Davi, quando confrontados, se quebrantavam, reconheciam, se humilhavam. E é isso que move o coração de Deus. Deus não rejeita quem falha, Ele resiste a quem se recusa a render. A humildade diante de Deus é mais do que uma virtude, é uma necessidade. É o que mantém o coração alinhado, é o que impede que o sucesso suba a cabeça. É o que protege a alma quando tudo parece estar indo bem. Porque o momento mais perigoso da vida espiritual não é quando tudo está dando errado, é quando tudo está dando certo. E você começa a achar que não precisa mais de Deus, como antes precisava. Talvez hoje Deus esteja te chamando de volta para esse lugar de dependência. Não um lugar de medo, mas de consciência. Não um lugar de inferioridade, mas de alinhamento. Se existe algo dentro de você que resiste à correção, que evita se submeter, que insiste em manter o controle, isso precisa ser tratado. Não amanhã, não depois, agora. Porque quanto mais tempo o orgulho permanece, mais difícil se torna quebrá-lo. E existe uma verdade que não pode ser ignorada. Deus levanta, mas também remove. Deus entrega, mas também retira. Não por instabilidade, mas por justiça e propósito dele. A pergunta que fica é simples, mas profunda. Você está disposto a obedecer, mesmo quando não entende completamente? Está disposto a se humilhar, mesmo quando poderia insistir no seu próprio caminho? Porque no reino de Deus, grande não é quem controla tudo. Grande é quem se rende completamente. Não espere perder aquilo que Deus te deu para valorizar a importância de obedecer a Ele. Ajuste seu coração enquanto ainda há tempo. Se humilhe voluntariamente antes que a vida te ensine da forma mais dolorosa. Porque no final, a escolha sempre será sua. Ou você se rende a Deus, ou será confrontado por Ele. E a diferença entre essas duas coisas muda absolutamente
tudo na sua vida. Amém?